7 sinais celestiais de que você ainda não experimentou o nascimento sagrado, mesmo após o batismo. Maria olhava pela janela enquanto a chuva caía com força, como se o céu estivesse chorando em perfeita sincronia com seu coração angustiado. Desde cedo, ela sempre soubera que sua vida girava em torno de Deus e da Igreja. Porém, mesmo após ser batizada e ir às missas toda semana, havia um vazio em seu coração. Era como se a luz divina que deveria brilhar dentro dela estivesse apagada. O peso dessa realidade a acompanhava em cada oração, cada hino cantado, cada reza sussurrada. O que estaria faltando? Naquele momento de desespero, Maria decidiu visitar a capela da comunidade, um espaço sagrado que guardava as promessas de sua infância. Dentro da capela, a chuva parecia se transformar em um manto sagrado. As gotas deslizavam pelas janelas, formando lágrimas que adornavam o lugar. Foi ali, em um momento de profunda introspecção, que algo sobrenatural a envolveu. Uma brisa leve percorreu o ambiente, fazendo suas roupas esvoaçarem, como se o Espírito Santo a estivesse chamando. Um pensamento cruzou sua mente. Ela ainda não havia experimentado o verdadeiro nascimento sagrado. Então, em um sopro de entendimento, Maria vislumbrou os 7 sinais celestiais, milagres que poderiam transformar sua vida. Ela sentiu uma eletricidade no ar. Lembrou-se dos últimos testemunhos que ouviu na comunidade. Pessoas curadas de doenças incuráveis, vícios quebrados em um piscar de olhos, a vida resgatada da morte em clamor ao Senhor. O que estava faltando era essa conexão viva, pulsante. Em sua mente, imagens começaram a dançar. O rosto de uma criança que, com um toque, foi curado de uma grave enfermidade. Um homem que, em um ato de fé, deixou para trás anos de dependência em um instante de graça. A esperança e o temor reverente encheram seu coração. No entanto, dias após essa revelação, um desafio sombrio pairou sobre a casa de Maria. Seu irmão Henrique, sempre cheio de vida, havia sido diagnosticado com uma doença terminal. O desespero consumiu sua família, transformando a aura alegre em um denso véu de incredulidade. Como poderia ela clamar a um Deus que lhe parecia tão distante? Diante do sofrimento, Maria se lembrou das tradições de seus avós, a devoção aos santos, a força da oração em comunidade. Venham, vamos juntos clamar ao Senhor pela vida de Henrique. Com essa determinação, organizou um dia de oração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia de oração chegou e a capela estava lotada. Um mar de fé e lágrimas se formou entre amigos, vizinhos e conhecidos, formando uma corrente de oração poderosa. As vozes se elevavam ao céu, clamando pelo milagre que poderia salvar Henrique. Maria sentia a atmosfera pulsar, cada prece ressoando como um eco de esperança. Foi então que os sinais começaram a surgir ao seu redor. Luz do luar atravessava as nuvens, e uma sensação inigualável de paz tomou conta de suas almas. No meio de tudo isso, Maria percebeu que o verdadeiro nascimento sagrado não era apenas para ela, mas para toda a sua comunidade. Porém, uma dúvida escapou. O que mais Deus exigiria dela para cumprir essa promessa? E se a entrega total a Ele exigisse sacrifícios mais profundos? O que acontecerá com Henrique? As perguntas se acumulavam enquanto a tempestade se acalmava do lado de fora. E Maria,
se viu diante de uma escolha: seguir esse chamado ou temer o desconhecido. A história dela, assim como a de Henrique, estava apenas começando a se desdobrar, e momentos de fé transformadora a aguardavam. O que mais Deus tinha reservado para ela? O mistério continuava a pairar no ar, esperando para ser revelado. O dia seguinte amanheceu com a luz filtrada pelas nuvens, uma mistura de esperança e incerteza no ar. Maria acordou com um peso no peito, mas também com uma chama de determinação. A ideia da oração coletiva ainda pulsava em sua mente, e a lembrança das vozes unidas na capela a animava. Seria aquele o caminho para resgatar Henrique e sua própria fé? Ela decidiu que não poderia se contentar em ser apenas uma espectadora dessa jornada. Sentada em sua cozinha, Maria começou a escrever cartas para seus amigos e familiares, convidando cada um deles para se reunir em oração novamente. Não era apenas um chamado por Henrique, era uma convocação por um despertar espiritual. O que acontecerá quando uma comunidade se une em torno de um mesmo clamor? Ela mal poderia esperar para descobrir. Os dias se passaram como um sopro, e o momento da segunda oração coletiva chegou. Os rostos familiares da capela estavam lá, mas algo havia mudado. A fé em cada olhar brilhava com uma intensidade diferente. As dúvidas começaram a se dissipar, dando lugar a uma expectativa sagrada. Maria percebeu que não era só ela que ansiava por um milagre. Cada pessoa presente carregava suas próprias angústias, suas próprias batalhas. Quando as vozes começaram a se elevar novamente, um murmurinho doce se espalhou pelo ambiente. As mãos se entrelaçavam, formando uma corrente de amor e fé. Ó Senhor, ouça nossas súplicas. Ecoavam os pedidos, e Maria sentiu a presença do Espírito Santo envolvê-los, como um abraço acolhedor. As lágrimas escorriam, mas agora eram lágrimas de esperança, não de desespero. Enquanto oravam, algo inexplicável tomou conta de Maria. Uma visão a atingiu, vívidas e claras, mostrando Henrique em pé, cheio de vida e alegria. O coração dela disparou. Talvez, apenas talvez, o nascimento sagrado estivesse prestes a se manifestar. Mas a dúvida prestava-se a voltar. E se sua fé não fosse o suficiente? O medo se infiltrava em seu ser, sabotando cada momento de alegria. Essa batalha interna era familiar, mas Maria se lembrava da força da congregação ao seu redor. Uma palavra sussurrada a trouxe de volta à realidade. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Se eles pudessem acreditar juntos, talvez as coisas realmente pudessem mudar. No fim da oração, cada um trouxe suas mãos ao coração, e Maria, cheia de emoção, sentiu que algo havia se quebrado dentro dela. O peso da dúvida não a dominava mais. Antes de se dispersarem, um líder comunitário fez um pedido. Vamos nos comprometer a nos encontrar toda semana, orando uns pelos outros e buscando sempre a presença de Deus em nossas vidas. A ideia acendeu um brilho nos olhos de todos. Era isso, uma renovação coletiva. Maria voltou para casa com o coração mais leve. Ao chegar, encontrou Henrique sentado na sala, a expressão calma e serena. Ele olhou para ela e sorriu, cheio de vida. Você parece diferente, irmã. Há algo novo em você. Disse com um brilho no olhar que a fez sentir um choque no coração. Henrique, você tem noção de que todos nós estamos orando por você? Não estamos sozinhos nesta luta. As palavras fluíram dela e a certeza começou a se consolidar em seus corações. Mas a pergunta ecoava mais forte agora. Será que todo aquele clamor, todas aquelas orações, realmente trariam o milagre que esperavam? A história de fé e entrega de Maria e de todos ao seu redor não estava apenas começando, estava se desdobrando em algo magnífico. Mas com cada passo dado, a dúvida também crescia. Como lidar com as dificuldades que ainda estavam por vir?
O caminho se tornava mais claro, mas o desafio estava longe de acabar. A noite envolveu a casa com seu manto escuro, e Maria percebeu que o verdadeiro nascimento sagrado ainda aguardava por se manifestar em plenitude. Mas seria assim tão simples? O que mais o Senhor exigiria dela? As respostas estavam no horizonte, e Maria sentiu que sua jornada apenas começava. Maria não conseguia dormir. Os pensamentos sobre a oração, Henrique e a fé dela pululavam como pássaros inquietos em sua mente. O clima de expectativa que cercava a capela ainda parecia ressoar em seu ser. Cada movimento da brisa noturna parecia um chamado, como se o próprio universo estivesse a incentivá-la a seguir em frente. Ao acordar, a luz da manhã entrava pelas janelas, trazendo consigo uma energia renovada. Maria decidiu que o dia seria especial. Não bastava apenas orar, era hora de agir e buscar mais. Uma ideia a ocorreu. Se ela pudesse reunir testemunhos de fé, relatos de superações de sua congregação, isso poderia ser um testemunho poderoso para todos. Assim, começou a pensar em como poderia incentivar outros a compartilhar suas histórias. No próximo encontro de oração, Maria pediu que alguns membros compartilhassem como a fé havia mudado suas vidas. As frases começaram a fluir. João falou sobre como suas orações o ajudaram a superar um vício. Ana compartilhou como a fé a sustentou após a perda de um filho. Cada relato trazia uma nova luz, e Maria podia sentir a presença do Espírito Santo ali, unindo aqueles corações. O Senhor é um Deus de milagres. Uma voz exaltada interrompeu um momento de silêncio. Era Marta, uma mulher idosa, admirada por todos. Toda vez que pensamos que não há esperança, ele aparece, ela exclamou, e risadas e aplausos ecoaram pela capela. Maria sentia que cada testemunho era como um fio de ouro sendo tecido em uma tapeçaria de fé. Isso era mais do que uma reunião, era um verdadeiro movimento. Ao final, ela começou a orar novamente, pedindo a Deus que iluminasse cada um ali presente, que as palavras faladas fossem seladas por um amor profundo e transformador. Ao terminar a oração, uma conexão especial se estabeleceu. As pessoas não estavam mais apenas unidas pelo sofrimento, mas por um desejo ardente de um novo nascimento espiritual. Maria olhou para Henrique e sentiu um impulso. Vamos juntos buscar um testemunho na vida dele também, pensou. Aquela seria a chance deles de experimentarem o nascimento sagrado em plenitude. Henrique, ainda em seus dias de luta, olhou para Maria com carinho. Eu quero compartilhar, mas não sei se tenho coragem, confessou. Maria segurou suas mãos com firmeza. Você não está sozinho, estamos com você. Juntos em oração, vamos nos fortalecer. Uma nova ideia acendeu em seu coração. Se eles pudessem transformar a próxima reunião em um dia de testemunhos, uma celebração da fé, então isso poderia ser a chave para que Henrique se abrisse verdadeiramente. Maria se lembrou de um versículo que sempre a confortava. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Era tempo de convidar a comunidade a experimentar essa verdade. Nos dias que se seguiram, Maria e Henrique conversaram longamente, revivendo memórias, buscando fé em meio à tempestade. Henrique começou a escrever suas próprias reflexões, e a cada palavra a luz teimava em romper as sombras que o envolviam. Ele se abria, e Maria estava ali, centrada, ouvindo cada fragmento de sua luta. Mas à medida que a noite da reunião se aproximava, um temor começou a se instalar em Maria novamente. Será que todos estariam prontos para ouvir a história de Henrique? E mais importante ainda, será que Henrique conseguiria compartilhar seu testemunho sem se perder em suas dores? O medo de não estar à altura do que Deus desejava se infiltrava em seu coração. Quando o dia chegou, o ambiente estava carregado de emoção e expectativas. A capela se encheu,
e todos aguardavam ansiosos pelas histórias que viriam à tona. O que seria daquele momento? O que o Senhor tinha reservado para eles? Maria sentiu um frio na barriga, mas também uma certeza palpável de que estava prestes a ver a mão de Deus. Com as luzes da capela refletindo na face de cada um, ela percebeu que o verdadeiro nascimento sagrado era um ato coletivo. E se a fé de cada um ali presente pudesse realmente trazer um novo começo? Assim, com os olhos fixos em Henrique, o momento de revelação se aproximava. O que ele diria poderia transformar vidas. Mas será que estavam todos prontos para ouvir? Henrique subiu ao pequeno púlpito improvisado na capela. A luz suave da lâmpada destacava seu rosto, mas ao mesmo tempo, as sombras eram um lembrete de suas lutas internas. O coração de Maria pulava de nervosismo, mas também de esperança. Ele estava sobrecarregado, mas improvisou forças nas orações silenciosas que ecoavam em seu íntimo. Boa noite a todos, começou Henrique, com a voz trêmula, mas firme. Hoje eu quero compartilhar algo muito pessoal, algo que me trouxe até aqui. Os olhares estavam fixos nele. Maria sentiu que a sala estava cheia não apenas de pessoas, mas de anjos que aguardavam a ação do Espírito Santo. A tensão no ar era palpável. Meus últimos anos não foram fáceis. Eu passei por um deserto, acreditem ou não. Mas Deus sempre esteve comigo, mesmo quando eu não percebia. Ele fez uma pausa. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, mas ele continuou. Havia momentos em que eu sentia que não havia saída, que a escuridão estava prestes a me consumir. Mas algo me impedia de sucumbir. Era um sussurro suave que dizia, olhe adiante. As memórias começaram a inundar sua mente. Ele relembrou os dias em que as sombras eram tão densas e ainda assim estava ali, diante da comunidade que o acolheu. O testemunho de Ana, o abraço forte de Maria, as orações de Marta. Tudo isso era como luzes piscando em sua escuridão. Ele respirou fundo. Um dia, eu decidi que precisava buscar ajuda. Não só uma ajuda qualquer, mas a ajuda de Deus. Comecei a orar com mais fervor. E não foi fácil. Algumas vezes eu não conseguia encontrar as palavras. Outras, parecia que o céu estava em silêncio. Mas então, uma semana após ter começado minha jornada, um versículo específico me impactou. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquela promessa mudou tudo para mim. Maria via a confiança crescendo dentro dele. Ela se sentia como uma testemunha ocular de um milagre. O calor da união da comunidade envolvia a capela como um cobertor genuíno. Henrique continuou, a voz agora mais alta e clara. Eu percebi que não só sobre as minhas lágrimas se tratava, mas sobre os novos começos que Deus estava preparado para mim. Um dia de cada vez, eu fui encontrando a luz novamente. A fé me levantou. Comecei a ver meus medos como oportunidades para fortalecer minha confiança no Senhor. Os olhos na sala brilhavam com esperança. Aquela luta de Henrique não era apenas a dele, era o eco de muitos ali, pessoas que também enfrentaram suas próprias batalhas. Maria notou algumas cabeças assentindo, como se cada um estivesse revisitando suas próprias montanhas. Eu ainda tenho dias difíceis, mas percebo que sou forte não por causa de mim, mas por causa daquele que me sustenta. Eu sou um milagre em construção, assim como vocês. A emoção de suas palavras cortou o ar, e ele levantou a mão, tocando corações que estavam prontos para ouvir. Os aplausos irromperam. Mas não eram apenas aplausos, eram gritos de vitória e alegrias compartilhadas. A atmosfera crescia como uma onda, aumentando a fé entre todos presentes. Maria sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, não de tristeza, mas de uma alegria incontrolável que tomava conta dela. Henrique, jamais relaxado, rapidamente finalizou. Temos que lembrar que cada dia é um presente, uma chance de renovar a nossa fé e experimentar o nascimento sagrado. Acreditem,
Quando alguém abre o coração e compartilha sua história, milagres podem acontecer. Nesse momento, Maria percebeu que a conexão que ele havia criado com a congregação poderia ser o início de transformações ainda maiores. O testemunho de Henrique tinha plantado uma semente poderosa. Após ouvir seu relato, as pessoas começaram a aplaudir. Uma onda de entusiasmo tomou conta da capela. Mas Maria sabia que aquilo era apenas o começo. Com o coração batendo forte, ela teve uma ideia audaciosa. E se nós pudéssemos criar um espaço permanente para partilharmos nossos testemunhos, uma plataforma para que outros se sentissem à vontade para contar suas histórias, assim como Henrique fez? Enquanto a ideia ecoava na sala cheia de esperança, ela percebeu que o Senhor realmente estava no meio deles, guiando a todos para um dia glorioso e transformador. A capela ressoava com vozes animadas, debatendo sobre o que faria. Quais outras surpresas o Senhor preparava para aquela comunidade? Que testemunhos e milagres ainda estavam por vir? Maria sentiu que a jornada estava apenas começando. E se Deus já estava fazendo um caminho, quem sabia o que mais estava prestes a ser revelado? A luz suave da capela ainda pulsava em sincronia com a alegria nos corações, enquanto as vozes conversavam sobre a proposta de Maria. O entusiasmo no ar era contagiante, e o espírito de comunhão parecia cavar caminhos diretos para o céu. Henrique desceu do púlpito, chacoalhando o olhar entre os irmãos, sentindo a energia de transformação. "Vamos criar um espaço", gritou um jovem no fundo. "Precisamos de um lugar para nossas histórias." Os sussurros de concordância foram como um coro celestial, e Maria sentiu um calor percorrer seu corpo. Era mais do que um projeto. Era o início de uma nova era de testemunhos e curas. As lágrimas nos olhos de Henrique, antes permeadas de dor, agora resplandeciam com esperança. Ele se aproximou de Maria, admirando sua coragem. "Você realmente acha que isso pode ajudar a nossa comunidade?" Ele perguntou, a voz mais suave, mas carregada de expectativa. "Henrique, eu não só acho, eu sinto que Deus está nos chamando para isso. Há poder em nossas histórias, e quando compartilhamos-las, podemos libertar muitos que estão presos em suas próprias lutas", respondeu Maria, com uma determinação na voz. Todos os olhares se concentraram em Henrique e Maria, como se esperassem por uma resposta divina. Para Henrique, a ideia era combustível para sua própria jornada. Ele viu uma oportunidade de fazer brilhar a fé que lhe fora dada, de envolver a congregação em um ciclo de esperança, que poderia alcançar até mesmo aqueles que não estavam presentes. "Então, que tal começarmos já na próxima semana?", propôs Henrique sem hesitar. Um tempo de testemunhos, de celebração, um momento onde todos possam sentir-se confortáveis e expor seus corações. A sala explodiu em aplausos novamente, mas agora era uma celebração de um novo começo. Enquanto o fervor se espalhava, Maria notou um grupo na parte de trás da capela. Eram 3 jovens que pareciam hesitantes. A presença deles não passava despercebida, e a insegurança em suas expressões contrastava com a empolgação dos outros. Ela se lembrou de seus próprios momentos de dúvida, quando tudo parecia sombrio e cheio de incertezas. "Ei, vocês aí, o que acham da nossa ideia?" Maria chamou, buscando quebrar o gelo. Os jovens trocaram olhares, um deles, com cabelo desgrenhado e os olhos baixos, começou. Não sei se sou capaz de contar a minha história." Sua voz era baixa, mas o temor era intenso. Henrique, percebendo a situação, se aproximou e disse: "Eu estava onde vocês estão hoje. Cada um de nós tem uma batalha para compartilhar. E pode ser que sua história seja o que alguém precisa ouvir para encontrar força. O que você tem a dizer pode ser a luz que iluminará a vida de outra pessoa." O jovem parecia pensar na possibilidade, e o ambiente ficou pesado de expectativa. Em um instante, uma reação fantástica ocorreu.
A ideia de partilhar parecia magnetizar a capela, conectando almas em um só desejo, liberdade e genuína expressão. Enquanto isso, Maria guiava os irmãos nas conversas sobre como organizar o encontro, mas no fundo de seu coração, ela sentia que algo maior estava prestes a acontecer. Deus está nos levando a um novo nível de fé, sussurrou. A oração da comunidade era como uma onda sonora flutuando pelo ar, trazendo esperança insuflada, mas também uma responsabilidade. Seus olhos se fixaram em cada rosto ali. Vamos nos preparar para a próxima semana. Vamos orar por isso. A pregação da fé é poderosa e precisamos estar prontos para o que Deus quer fazer, exclamou Maria, levantando uma mão junto com todos os outros. Mas em meio à euforia, uma pergunta surgiu na mente de Henrique. E se a nossa jornada não acabar aqui? Era um pensamento inquietante, um sopro de dúvida que insinuava que eles estavam prestes a entrar em um território muito mais profundo. As vozes animadas da congregação continuavam, soando como risos celestiais, mas Henrique sabia que o desenrolar de suas vidas estava prestes a se encontrar com o sobrenatural. Quando você faz planos, Deus tem outros. O que ele realmente planejou para nós, pensou ele. Maria sentiu essa energia pulsante na sala, como um chamado sagrado e misterioso. O que mais o Senhor estava prestes a revelar em seus corações? As portas da capela pareciam estar se abrindo para um novo jeito de ser, um novo despertar de fé. E em meio a tudo isso havia uma expectativa palpável que a deixava curiosa e inquieta. O Senhor realmente tinha algo guardado, e não restava dúvida. O nascimento sagrado estava em movimento, e eles apenas haviam arranhado a superfície. Que novos sinais as próximas semanas trariam? O tempo até a próxima semana passou como um sopro de vento leve. A capela, antes repleta de vozes emocionadas, agora parecia envolver-se em um silêncio respeitoso e contemplativo. As luzes ainda brilhavam, mas o ambiente estava carregado de uma expectativa palpável. Maria, com seu coração acelerado, antecipava cada momento que se aproximava. No dia do encontro, os bancos estavam cheios. Olhares esperançados se cruzavam, e a energia na sala pulsava como um coração coletivo. Era como se todos estivessem preparando suas almas, aquecendo-se para uma grande revelação. Henrique, em sua disposição habitual, passou pelo corredor central, parando para abraçar alguns irmãos. Cada abraço carregava um significado profundo, como se estivessem todos imbuídos de uma esperança compartilhada. Quando as vozes começaram a se levantar em oração, um manto de paz desceu sobre a capela. Era um convite à presença do Espírito Santo. Maria sentiu seus pés ligeiramente levantados do chão, como se o próprio céu estivesse clamando por aquele momento. Senhor, prepare nossos corações e nos faça receptivos ao que tens a nos dizer. Orou Maria, seu espírito vibrando em harmonia com os preciosos pedidos da congregação. Era uma oração de entrega que ressoava nas almas como um eco de promessas. Após os louvores, Henrique subiu ao púlpito e, com uma voz carregada de emoção, começou a orientar a congregação. Hoje, não estamos aqui apenas para ouvir histórias. Estamos aqui para experimentar o poder de Deus através delas. Cada um de nós tem um testemunho único e juntos formamos um grande mural de fé. Ele falava com uma paixão contagiante, suas palavras saltando do coração, como flechas certeiras que atingiam o alvo da alma. Um jovem se levantou com um semblante hesitante, olhando para a multidão. Era o mesmo que dias atrás havia hesitado em compartilhar sua história. Ainda assim, o olhar encorajador de Henrique fez com que ele seguisse em frente. Com a voz trêmula, ele começou a contar sua jornada de dor e luta, e à medida que falava, outros jovens começaram a juntar-se a ele, formando um coro de testemunhos. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Maria.
Era uma catarse coletiva, um momento em que o passado se encontrava com o presente e o futuro prometia esperança. Foi como se várias correntes de amor e redenção fluíssem pela sala. Os que estavam inicialmente hesitantes agora estavam sendo libertos, e cada palavra se transformava em um portal de cura. Enquanto a confissão e a vulnerabilidade se espalhavam, Maria sentiu uma presença poderosa se manifestar. Uma revelação encheu seu coração. Uma percepção de que o nascimento sagrado não se limitava a uma semana de testemunhos, mas se estendia a um chamado contínuo para que cada um deles se tornasse um farol de luz. Henrique, percebendo a profundidade do que estava acontecendo, pegou o microfone novamente. Irmãos, o que vivemos aqui neste momento é apenas o começo. Deus está nos chamando a ser mais do que ouvintes de suas promessas. Ele quer que sejamos agentes de transformação. A congregação gritou em aclamação. A intensidade da fé estava transbordando. Porém, no fundo de seu coração, Maria ainda sentia uma inquietude. Se tudo isso é apenas o começo, o que mais nos aguarda? Sua mente questionava incessantemente. Ela olhou ao redor, observando os rostos iluminados por aquele fogo espiritual, mas também viu algumas expressões de dúvida. Seria possível que haviam histórias, desafios e destinos que ainda não haviam sido revelados? Quais sinais Deus ainda estava prestes a enviar? Então, antes de encerrar, Henrique fez uma pausa dramática e declarou em uníssono: "Vamos nos preparar, pois algo grandioso está a caminho. Para a próxima semana, traremos mais histórias, mais vitórias e, quem sabe, até mesmo um testemunho de cura extraordinária." E assim, a congregação replicou em uníssono, abrindo espaço para o desconhecido e o divino. As expectativas subiram como um balão enchendo-se de ar. Maria não conseguia esconder a empolgação, um convite à aventura espiritual, o que mais Deus tinha guardado. Naquele momento, as portas da capela pareciam se abrir ainda mais amplamente, como se o céu estivesse se inclinando para ouvir suas súplicas. Nossos corações não estão prontos, mas Deus está, e isso é tudo o que precisamos saber. Pensou Maria, vislumbrando uma jornada ainda mais intensa à frente. O que mais o Senhor estava preparando para eles nesta caminhada? O clima estava eletricamente carregado na capela. A semana que se seguiu ao emocionante encontro deixou marcas profundas nos corações de todos. Maria ia e vinha em pensamentos sobre o que tinha visto e sentido. Cada riso, cada testemunho ecoava na sua mente como uma melodia celestial, mas a inquietude não a deixava em paz. Ela sentia que havia algo mais à sua espera, algo além do que já haviam vivido. Quando o dia do novo encontro chegou, a expectativa era ainda mais intensa. Os bancos estavam novamente cheios, mas desta vez havia algo diferente no ar. Olhares brilhantes se cruzavam, sorrisos nervosos e cheios de esperança se espalhavam. O Espírito já estava ali, preparando o terreno para o que estava por vir. Henrique subiu ao púlpito com um brilho especial nos olhos. Ele parecia estar em sintonia com algo divino, e isso deixava a congregação ainda mais animada. Hoje, irmãos e irmãs, falaremos sobre os sinais que Deus nos oferece. Sua voz vibrava com uma energia contagiosa, sinais que nos indicam o quão perto estamos do nascimento sagrado. Maria ficou embasbacada. Os corações já aquecidos estavam prontos para receber cada palavra. Ele começou a listar os sinais, um a um, e a cada um, a congregação respondia com murmúrios de assentimento e espanto. O primeiro sinal, começou Henrique, é a aclamação nas ruas. Quando o amor e a paz começam a brotar na vida de uma pessoa, mesmo em meio a dificuldades. Isso é um indicativo claro de que algo extraordinário está prestes a acontecer. Quantos de nós somos chamados a brilhar neste mundo conturbado? Aclamamos as boas novas com as nossas vidas.
Maria sentiu algo profundo agitar seu interior. Era como se os aplausos da congregação ecoassem na sua alma. O segundo sinal destacou a fé não só em tempos bons, mas também nas tempestades. A cada palavra, ela se via mais e mais envolvida, pensando nas lutas que enfrentara e na fé que a sustentou. A conexão entre o humano e o divino estava se reforçando ali, naquele exato momento. Os testemunhos começaram a surgir, um atrás do outro. Cada história contada era como um pingo de água que enchia um copo sedento. Havia homens e mulheres compartilhando transformações pessoais, sobrenaturais e cotidianas. Maria ficou encantada com a diversidade das experiências, mas notou também um padrão. Todos estavam sendo moldados por um mesmo amor. O terceiro sinal falava sobre uma paz que ultrapassa todo entendimento, e ao ouvi-la, o coração de Maria começou a pulsar forte. Quantas vezes ela havia sentido essa paz? Era como uma chama acesa dentro de sua alma, iluminando seu caminho e guiando-a a cada passo. À medida que os sinais eram revelados, a atmosfera se tornava cada vez mais intensa. Diante de tanta experiência de fé, o ambiente começou a se agitar e uma onda de adoração pulsava da congregação. O clamor por mais sinais e mais milagres ressoava nas paredes da capela. Então Henrique, gesto firme, declarou: "Hoje é o dia. Se você sente que algum desses sinais ainda não chegou até você, venha à frente. Deus está pronto para te encontrar, para fazer em você uma obra nova." O convite ecoou na mente de Maria, e por um instante ela hesitou. Seu coração ainda alimentava a insegurança, mas a voz dentro dela crescia, clamando por coragem. Com lágrimas nos olhos, ela ergueu a mão e, sem pensar duas vezes, se dirigiu à frente da capela. Uma sensação de vulnerabilidade tomava conta dela, mas também uma firme certeza de que algo estava prestes a mudar. Era como um chamado sussurrado pelo próprio Deus. Quando ela chegou à frente, viu outras pessoas fazendo o mesmo, cada uma com a esperança de uma nova transformação. Todos estavam conectados pela mesma expectativa divina. Henrique se aproximou e, com um sorriso cheio de amor, declarou: "Hoje, algo grandioso está para acontecer. Preparem-se, pois o céu está se movendo em favor daqueles que buscam." Nesse instante, Maria compreendeu que aquele não era o fim, mas um novo começo. Sua inquietude agora se transformara em uma ousadia sagrada. Enquanto a música suavemente ressoava, o que mais Deus tinha reservado para eles? A capela inteira estava prestes a testemunhar essa revelação. O que mais seria revelado naquela noite abençoada? O espírito na capela parecia iminente e a expectativa pulsava como um coração acelerado. As vozes dos fiéis se entrelaçavam em adoração, e a música começava a elevar-se, tocando cada alma presente com sua melodia envolvente. Maria, agora diante daquela multidão de irmãos e irmãs, sentia que seu coração dançava em sincronia com aquele ambiente sagrado. Henrique, ainda à frente, continuou a falar, e cada palavra parecia um eco de um chamado pessoal. "O quarto sinal, irmãos," ele disse, "é a disposição para servir. Quando somos motivados pelo amor para ajudar os outros, isso é um reflexo claro do que Deus está realizando em nossas vidas. O chamado é para amar e dar, para ser luz no mundo." Maria se lembrou de momentos em que se sentiu impulsionada a ajudar, a cuidar. Havia uma alegria genuína naquele ato que não podia ser explicado. O orgulho e a vaidade, em algum lugar profundo, haviam se dissipado diante da gratidão que sentia por poder ser a mão amiga, a voz que confortava. 5 sinais, ele prosseguiu com fervor. É o desejo ardente de buscar e conhecer mais sobre Deus. Quando seu coração anseia por mais entendimento, mais revelação, quando cada oração parece uma conversa familiar. Os olhos de Maria brilharam. Como ela queria entender mais, como o estudo das Escrituras a enchera de alegria.
O desejo de saber quem era Deus e como ele se movia no mundo intensificava-se em seu peito. Ela ali estava, cercada de outros, todos fazendo essa mesma busca, e a certeza quase palpável de que eles não estavam sozinhos nessa jornada unia aquela congregação ainda mais. O sexto sinal despertou uma onda nova. É a persistência após a dor, irmãos e irmãs, quando você se levanta, mesmo após as quedas. É aqui que muitos se perdem, mas se você continuou a caminhar, é porque há um que te sustenta. O público murmurou em concordância, uma onda de amém e reforço de fé ecoando pelo espaço. Maria fechou os olhos, lembrando-se das noites difíceis, das lágrimas, das inseguranças, mas aqui estava, diante de Deus e do seu povo, sentindo a confirmação de que cada passo dado em direção à luz não fora em vão. Por fim, Henrique anunciou: o sétimo sinal, minha gente, é o amor incondicional. O amor que desafia explicações e limites. O amor que perdoa e abraça, mesmo não tendo certeza do amanhã. Um silêncio reverente tomou conta da capela. O amor de Deus não apenas preenchia os corações, mas também os reerguia em meio à dor. Maria sentiu uma força inexplicável preencher seu ser. Havia perdão pela dor do passado e um futuro radiante à sua frente. A música aumentou em volume, envolvia os presentes em um manto de adoração. Maria sentou-se no chão, cercada por outras pessoas, e começou a chorar. Algumas lágrimas eram de dor, mas muitas traziam libertação. Era um momento de transformação. Henrique, com um olhar profundo e cheio de compaixão, desceu do púlpito e se aproximou de Maria. Com voz suave disse: Deus vê seu coração, Ele vê sua busca, e se você crê, hoje é o dia em que as coisas começam a mudar de verdade. Maria respirou fundo e, assim como as outras pessoas ao seu redor, finalmente se sentiu parte de algo maior. Uma nova expectativa crescendo dentro dela. E enquanto a capela vibrava com louvores de gratidão, ela se pegou refletindo. Até onde ela estaria disposta a ir em sua busca pelo nascimento sagrado? Esse pensamento a envolveu, prendeu sua atenção, e uma pergunta pairou em sua mente, gravada como uma promessa. O que realmente significava experimentar esse nascimento sagrado na essência de sua vida? O que mais Deus estava prestes a revelar? Maria permanecia sentada no chão da capela, envolta em um silêncio profundo e sagrado. As canções de adoração continuavam a fluir como um rio de esperança, e ela sentia as notas penetrarem em sua alma. Ao seu redor, muitos irmãos estavam em momentos semelhantes de introspecção e libertação. Era como se cada um estivesse recebendo seus próprios sinais de Deus, respostas às suas questões mais íntimas. A atmosfera estava repleta da presença do Espírito Santo. As luzes da capela refletiam em seus rostos, e Maria pôde ver os sorrisos, as lágrimas e até as mãos levantadas em súplica e agradecimento. Como posso ser um canal do amor que eu experimentei aqui hoje? Essa era a pergunta que não saía de sua mente. Ela se lembrava de Henrique. Ele havia falado sobre a disposição para servir e sobre o amor incondicional. O que isso significava para sua vida agora? Enquanto a música ao fundo subia ainda mais, Maria se ergueu lentamente, sentindo uma adrenalina espiritual invadir seu corpo. Passos lentos a levaram até o altar. A visão daquele espaço sagrado a fez sentir um chamado para algo maior. Paralela à sua história, sentiu-se tocada pela história de tantos ali. Ela respirou fundo, decidida a deixar que o Espírito a guiasse. Henrique observava o movimento e, percebendo a busca em seus olhos, aproximou-se. "Está tudo bem, irmã?" perguntou ele com aquela mesma compaixão que o caracterizava. Maria parou por um momento, o coração batendo forte, e disse: "Preciso entender. O que é realmente esse nascimento sagrado?" Ele sorriu. "Está na hora de você descobrir.
Às vezes, as respostas não vêm facilmente. A jornada é parte do aprendizado. Ele gesticulou para o grupo à sua volta. Você não está sozinha. Olhe ao seu redor. Cada alma buscando. E o Senhor está aqui para responder. Seu encorajamento fez com que ela se sentisse ainda mais motivada. Maria olhou para aqueles rostos familiares, para as expressões de entrega, e uma ideia começou a germinar em seu coração. Ela entendeu que a busca pelo nascimento sagrado não era apenas pessoal, mas algo que poderia ser compartilhado, vivido em comunidade. Com essa nova compreensão, um desejo ardente de acolher outros brotou em seu interior. Queria servi-los como tantos haviam servido a ela em momentos de necessidade. O amor de Deus impulsionava seus passos, fazendo a certeza de que precisava agir, tornar-se intensa. E se cada sinal iria levá-la a essa missão, Maria não hesitaria em segui-los. Assim que Henrique compartilhou sobre os ministérios da capela, o olhar de Maria se iluminou. Ela viu a oportunidade de se envolver mais, de ser parte ativa daquela manifestação de amor incondicional. No fundo, sabia que a transformação que desejava viver começaria ao tocar vidas ao seu redor. O Espírito começava a orar dentro dela, e Maria sentiu a chama da paixão acender-se. Seria ela capaz de ajudar na vida de alguém da mesma forma que tantos ajudaram a sua? Ao levantar-se do altar, decidiu que não apenas buscaria, mas também se tornaria um reflexo do nascimento sagrado. Enquanto ela estava imersa em seus pensamentos, Henrique disse, dirigindo-se ao grupo: Hoje, após esta adoração, convido todos a uma jornada de descoberta. O nascimento sagrado pode se manifestar de formas extraordinárias. Preparem-se para isso. Os murmúrios de expectativa começaram a emergir novamente. O coração de Maria pulsava na batida de um novo propósito, e a ideia de que o que estava por vir poderia mudá-la para sempre começou a tomar forma. Ela percebeu que a jornada era mais do que uma busca. Era um chamado para quebrar barreiras e criar conexão. Acelerando em seu interior, a pergunta reverberou: como isso afetaria sua vida a partir daquele momento? E mais importante, qual seria o próximo passo que Deus tinha preparado para a congregação naquele dia sagrado? O clima na capela estava carregado de uma expectativa divinal, como se os céus estivessem prestes a se abrir. Maria respirou fundo, sentindo a energia vibrante pulsar ao seu redor. O amor e a união da congregação eram palpáveis, e a certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer a envolvia. Henrique, com um semblante iluminado, tomou a palavra novamente. Hoje, irmãos, estamos prontos para viver o nascimento sagrado em sua plenitude. É hora de transformarmos nossa fé em ação. Suas palavras ressoaram como um chamado profundo, e a congregação respondeu com aplausos e gritos de louvor. Maria sentiu uma onda de coragem surgir dentro de si. A ideia de servir e acolher a comunidade, de ser um canal do amor de Deus, tornou-se uma chama ardente em seu coração. Sabia que aquele momento exigia mais do que palavras. Era hora de testemunhar e manifestar o amor que Deus lhes proporcionara. Ouvindo a convocação de Henrique, ela se antecipou e com a voz firme declarou: se hoje é o dia do nascimento sagrado, então vamos nos comprometer a usar isso para tocar vidas. Vamos nos unir em ministérios, em ações que façam a diferença. Cada um de nós pode ser a luz na vida do outro. A congregação se agitou e uma onda de entusiasmo se espalhou. A alegria ecoava entre os fiéis, e Maria percebeu que sua visão encontrava eco nos corações ao seu redor. Elas não eram apenas coisas a serem ditas, mas um propósito a ser vivido. Henrique, visivelmente emocionado, sorriu. É isso,
Estamos aqui para fazer a diferença, e essa diferença começa com cada um de nós. Vamos compartilhar nossas histórias, nossas dores e, sobretudo, nosso amor. Que o nascimento sagrado comece a fluir em cada ação, em cada gesto de compaixão. A sala estava em êxtase. Os testemunhos começaram a surgir, os relatos de superações e mudanças de vida tornavam-se um bálsamo para a alma. Uma mulher se levantou e contou sobre como sua luta contra a ansiedade tinha se tornado um testemunho de força através da oração e do suporte da comunidade. Outro homem compartilhou como o amor de Deus havia o libertado do vício, e suas lágrimas de gratidão eram um testemunho vivo do poder transformador do Senhor. Enquanto essas histórias de vida eram reveladas, Maria sentiu o coração transbordar de gratidão. Cada palavra reafirmava a verdade de que ninguém estava sozinho em seus desafios. Com cada relato, a presença de Deus se tornava mais intensa e a certeza de um renascimento coletivo estava se concretizando diante de seus olhos. Henrique fez uma pausa, olhando ao redor e disse: "Vamos criar um espaço semanal onde possamos continuar compartilhando e ministrando juntos. Cada um será encorajado a trazer não só suas dificuldades, mas também suas vitórias. Vamos nos apoiar e trazer o amor de Deus para aqueles que estão à margem." As vozes vibraram em uníssono, e a ideia foi recebida com entusiasmo e bênçãos. Sentindo um forte desejo de participar ativamente, Maria tomou a palavra novamente. "E se nós organizássemos um dia de ação social? Um momento em que possamos sair, tocar vidas fora desta capela? Mostrar a todos que a luz de Cristo pode brilhar em cada canto de nossa cidade?" A proposta foi recebida com aplausos ressonantes e declarações de suporte. Maria sorriu, sentindo a segurança de que essa caminhada estava alinhada com o propósito de Deus. O nascimento sagrado estava se desdobrando, e as almas eram tocadas e transformadas, pondo em prática o amor que recebiam. Ao final daquele encontro abençoado, a congregação se uniu em um círculo de oração, cada um segurando as mãos do próximo, como um símbolo da união e da força coletiva. As vozes se elevaram em adoração, clamando por direção e força, e Maria sentiu a presença do Espírito Santo como nunca antes. Enquanto os últimos acordes do louvor ecoavam, uma sensação de paz e esperança inundou o coração de todos. Maria entendeu que o verdadeiro nascimento sagrado não se tratava apenas de um momento, era uma jornada contínua de amor, entrega e transformação. Ao deixar a capela, sentiu-se mais leve, mais viva. Os sinais celestiais que antes buscava agora brilhavam intensamente ao seu redor. O caminho à frente era claro, repleto de oportunidades de servir e testemunhar. Agora era a hora de agir. A luz que habitava dentro dela pulsava com uma nova intensidade. E naquele exato momento, Maria sabia que o nascimento sagrado não era apenas um conceito, mas uma realidade viva que se manifestaria em cada passo do caminho. A história de fé de Maria e de sua comunidade estava apenas começando, repleta de promessas e de renovação. O Senhor as guiaria, e elas estariam prontas para seguir, não apenas em busca do milagre, mas como instrumentos de sua glória. Você precisa se inscrever agora. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais irmãos. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação de fé. Junte-se a nós nessa caminhada de amor e transformação.